o assunto que nós estamos trabalhando, que é vida sobrenatural, não é? Nós já falamos aqui qual é a igreja que nós temos, nós já falamos qual é a igreja que Deus planejou para nós, e agora a pergunta é por que nós não somos a igreja que Deus planejou. Eu gostaria, nessa manhã, convidar os irmãos a lerem comigo o texto de 2 de Pedro, capítulo 1, 3, 4, e eu pus aqui até versículo 4, mas nós vamos ler e vamos analisar todos esses versículos aqui, até versículo 10, mas só vamos ler nesse momento apenas esses 3 versículos, versículo 3, 4 e 5. Diz assim: visto com seu divino poder, nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Certo? Eu quero ler agora na Bíblia Nova Versão Transformadora o versículo de número 3 para nós aqui. Ele diz assim: Deus, com seu poder divino, nos concedeu tudo que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si mesmo e de sua glória e excelência. Versículo 4. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causado pelos desejos humanos. Vamos orar. Nesta manhã nós te agradecemos pela leitura, pela maneira como o Senhor já tem ministrado as nossas vidas através da ceia, através dos cânticos, através desta presença apenas dos irmãos, estarmos juntos, isso nos fortalece bastante. E agora abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Nós queremos, Pai, sair deste lugar mais santo de que entramos. Nós queremos que a oração deste dia, nós queremos que a meditação desta manhã nos dê condições de vivermos melhor nesta semana, de sermos realmente, Pai, mais parecidos com Jesus. Nós oramos para entendimento espiritual. Oramos para que o Senhor abra a nossa mente, abra os olhos do nosso entendimento, que possamos ser revestidos de Tua sabedoria. Oramos porque muitas vezes, Pai, nós percebemos que não é por nossa força, nem por nossa capacidade, porque tudo depende do Senhor, é pelo seu poder. Nós não temos em nós capacidade, nem forças, nem sabedoria, mas te louvamos porque na Tua graça o Senhor nos alcançou e colocou em nós o Teu Espírito, e esse Espírito nos conduz na Tua verdade, é nosso professor, é nosso ensinador, é nosso guia, e por isso muito obrigado, porque o mesmo Espírito está neste lugar, na minha pessoa, na pessoa de cada um irmão aqui, o Senhor habita. E te louvamos porque neste lugar o Senhor se faz presente. E acreditando nisso, nós oramos em nome do nosso Senhor e poderoso Salvador Jesus, aquele que morreu, mas não somente morreu, ressuscitou, vivendo hoje, está nos céus, assentado à sua direita, intercedendo por nós nesta manhã, para que possamos de fato glorificar o nome dele aqui neste mundo. Fala conosco, Pai, nós precisamos de ouvir a Tua voz. Nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos ser incomodados, nós queremos ser confrontados. Nós queremos que o Senhor ajuste a nossa vida à Sua vontade. Pois a Sua vontade é boa, a Sua vontade é perfeita e ela é agradável. Nós oramos em nome do nosso bondoso Senhor e Salvador e Mestre Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então nosso tema, como nós já falamos, é
estudamos sobre a vida sobrenatural. E dentro desse assunto de sobre a vida sobrenatural, então, nós vamos estar falando sobre essa pergunta aqui, que é: por que nós não somos a igreja que Deus planejou que fôssemos? Tá certo? Quando lemos na Bíblia, fica muito claro que é essa a vida que Deus planejou para nós. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos de maneira muito nítida isso aqui. E para nós vivermos essa vida sobrenatural, como nós lemos aqui, Jesus não apenas orou na oração sacerdotal. Jesus, depois de orar, ele foi à cruz. Lá na cruz, Jesus pagou o preço que nos impedia de sermos livres para glorificarmos e adorarmos a Deus e vivermos uma vida sobrenatural. Jesus tinha que pagar o preço, porque se ele não tivesse pagado este preço, nós apenas seríamos uma religião como qualquer outra religião. Mas hoje não, nós somos discípulos, nós somos filhos de Deus adotados em Cristo Jesus. Nós temos a natureza divina. Nós então fazemos parte desta vida gloriosa que Cristo viveu, vida sobrenatural. E por isso então ele ressuscitou dentre os mortos para fazer o quê? Para que nós possamos então ter a plena certeza de que em Cristo nós de fato podemos viver essa vida. Na semana passada nós falamos então sobre a essência da igreja e nós vimos que a natureza da igreja ela não é de ordem comportamental. Nós precisamos ter muito cuidado porque nós muitas vezes vemos pessoas transformando de comportamento, tendo apenas um comportamento santo, aparentemente, mas continua com o seu egoísmo, a sua carnalidade, sendo totalmente dominado pelo seu homem natural. Tá certo? E quando nós falamos então de natureza, nós estamos a falar de essência. Nós quando falamos de natureza, nós estamos a falar daquilo que é genético, aquilo que veio através de uma geração, através de concepção. Deus nos gerou em Cristo Jesus. Nós fomos gerados. E Pedro, então, aqui nós lemos, ele diz então que Deus nos deu no seu divino poder tudo o que nós precisamos para nós vivermos uma vida que glorifica Ele, para nós vivemos uma vida verdadeiramente boa, para nós vivemos uma vida verdadeiramente abençoada aqui na terra. É isso que o apóstolo Pedro está nos falando. E quando nós pensamos então da natureza, nós precisamos lembrar de planta, e a Bíblia faz muito isso. Jesus então, em Mateus capítulo 5, 6 e 7, ele vai falar que você conhece a árvore boa através do quê? Do fruto. E ele vai dizer que você não planta mangueira para colher abacate. Você não planta bananeira para colher ananás. Por quê? Bananeira vai produzir banana. Isso é essência. Se você vai plantar uma vinha, plantar a videira, o que você espera colher de videira é uva. Não é verdade? Porque isso faz parte da essência dela, da natureza dela. Ela só vai produzir uva. Deus só produz discípulos. Deus só produz filhos dele. Entendeu? Se nós nascemos em Cristo, nós temos a natureza divina. Se nós nascemos em Cristo, nós não podemos ser outra coisa. Nós somos ovelha. Nós não somos cabrito nem bode. Nós não somos boi nem vaca. Nós somos ovelha. Nós somos filhos, essa é a nossa natureza. E quando nós então olhamos do outro lado, nós falamos sobre a vocação da igreja. E nós vimos que a vocação da igreja é uma convocação, é um convite de Deus, é uma convocação, é um convite de Deus para fazer o quê? Para nós abraçarmos um propósito, para nós abraçarmos um projeto. E quando nós estamos a falar de vocação, nós precisamos olhar para Abraão. A semana passada nós falamos sobre essa aqui. Qual é a vocação da igreja? Então a vocação da igreja é fazer o quê? É transformar o quê? Os membros da sua igreja em amigos, em família, em irmãos. Essa é a vocação. É unir essas pessoas que saíram lá do mundo diferente, cada um com a cabeça dele, cada um com um propósito de vida diferente, uni-los no mesmo propósito de vida.
Tá certo? E quando nós pensamos em vocação, nós precisamos olhar para Abraão. Abraão, por exemplo, estava lá na terra de Ur dos Caldeus. Deus convoca Abraão. Não é verdade? Deus chama Abraão e Deus diz a Abraão assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, para fazer o quê? Para você ir para uma terra que eu hei de te mostrar. E eu vou fazer de você um homem abençoado. Eu vou abençoar todas as pessoas que te abençoarem. Eu vou amaldiçoar todas as pessoas que te amaldiçoarem. Sobre você estará a minha bênção. Se você abrir a boca para abençoar, sou eu a abençoar as pessoas. Se você abrir a boca para amaldiçoar, serei eu a amaldiçoar as pessoas. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Isso aqui motivou Abraão. Abraão arrumou as suas coisas, colocou os seus filhos e tudo que ele tinha, ele disse: é agora, não fico aqui mais. Ele saiu sobre essa palavra de Deus. Ele saiu sobre a palavra de Deus. Mas, para essa palavra de Deus cumprir na vida de Abraão, Abraão precisava entender que isso tinha outro nível, tinha uma outra fase de processo. A partir do momento então que Deus chama Abraão, aqui voltamos. A partir do momento que Deus chama Abraão, que ele é convocado, Deus está chamando Abraão para um serviço, para um ministério, para um trabalho. Então, Deus apresentou a Abraão o projeto, a vocação de Abraão, o que Deus tinha para ele. Apresentou para ele todo aquele projeto: você vai ser um homem abençoado, você vai ser um homem próspero, de você vai ser abençoada todas as famílias da terra. Aí então Abraão já recebeu a visão de Deus. Agora, Abraão tinha que viver de acordo com esta visão. Ou seja, a vida de Abraão tinha que ser coerente a seu propósito. A vida de Abraão tinha que ser coerente aos seus ideais. Abraão não poderia alcançar o propósito de Deus, o ideal de Deus, sendo incoerente a chamado dele. Se Deus chamou Abraão para ser abençoado, se Deus chamou Abraão para ser pai de multidões de pessoas, o trabalho de Abraão tinha que ser coerente à vocação que Deus havia dado a ele. Se o trabalho de Abraão não for coerente à vocação que Deus deu para ele, ele pode até ter recebido grande promessa, mas nunca experimentar essa promessa na sua vida. Está a entender? Deus fez uma promessa para Abraão. Se a vida de Abraão fosse incoerente a essa promessa, a essa vocação, ele podia até ter promessas, mas ele jamais ia experimentar essas promessas. Essa palavra só cumpriria na vida de Abraão se Abraão fosse coerente à sua vocação. Ele entendeu: não, Deus está me chamando para ser uma pessoa diferente sobre a face da terra. Deus está me chamando para ser diferente das pessoas da minha cidade. Deus está me chamando para ser diferente das pessoas do meu país. E eu tenho que viver agora de acordo com essa vocação. A minha vida tem que ser pautada por aquilo que Deus disse. Porque se não for pautado por aquilo que Deus disse, não vai acontecer o que Deus disse. Os irmãos estão a entender? Se nós não vivemos aquilo que Deus falou, não vai acontecer o que Deus falou. É importante entendermos isso. Então, por que nós não somos a igreja que Deus planejou? Porque nós não somos coerentes à vocação que Deus nos deu. Deus nos deu uma vocação, mas o nosso serviço, a nossa maneira de ser e de estar não condiz com a visão que Deus nos deu, a visão que deveríamos ter. Então o trabalho de Abraão agora, o serviço de Abraão agora era fazer o quê? Era ir trabalhar em direção disso aqui. Primeira coisa, sai. O que é que ele fez? Saiu. Ele tinha que fazer o quê? Para sair, o que é que Abraão tinha que fazer? Ele tinha que ir lá desfazer de muitas coisas. Não é verdade? Ele tinha que ir lá, deixar seus confortos, sua casa, seu ambiente, toda a segurança que ele tinha, para agora seguir a voz de Deus. Eu tenho muita curiosidade e eu não perco oportunidades.
Esses dias, eu marquei na minha agenda algumas pessoas que eu preciso conversar com ele. Alguns homens fluentes, que têm um ministério abençoado, homens de Deus. Não os conheço, e estou orando a Deus há muito tempo para um dia conhecê-los. E as pessoas que eu sei que eu conheço, que têm contato com essas pessoas, já mandei vários e-mails. E eu disse para perguntar àquele pastor se ele podia aceitar passar o contato para mim, porque eu gostaria muito de conversar com ele. E eu quero ter possibilidade de ter um tempo para almoçar, conversar com essa pessoa e tal. E são várias pessoas. E eu estou a receber e-mails e contato desses irmãos. Não, irmão, fica tranquilo e tal. Eu estou com muita agenda apertada esses dias, mas tal dia eu tenho tal tempo, não sei quanto. Então, e eu estou organizando em todo sentido, até mesmo o dinheiro necessário para fazer umas viagens, para estar com aqueles homens de Deus, para sentar com eles, aprender, porque eu preciso ser discipulado. Eu preciso espelhar em pessoas que eu vejo Deus nessas pessoas. Eu preciso. Porque eu entendo a vocação que Deus me deu. E para eu ser relevante, eu preciso ser coerente nisso aqui. Você entende isso? É sério. Abraão, ele tinha que entender que Deus chamou ele. E ele então tinha que ser coerente com a vocação que Deus deu para ele. O que Abraão fez? Ele arruma as suas coisas, ele pega a sua família, ele sai em direção à vontade de Deus. É uma aventura, muitas vezes, o caminho que Deus nos coloca. Nós temos a certeza, a garantia da presença dele, mas nós não sabemos tudo. E uma dessas pessoas, eu perguntei para ele assim, mas eu percebo que você não tem necessidades. Então, como é que você vive essa vida? Porque a impressão para muitas pessoas que ter dinheiro e ter conhecimento é tudo. Ele disse, irmão, então essas pessoas não entenderam nada. Porque quando Deus quer trabalhar na sua vida, e para você entender a vontade de Deus na sua vida, você vai perceber que tudo que você tem, até avião, carro, casa, dinheiro que você tem, não satisfaz. E você se sente como uma pessoa perdida. Até Deus vai usar uma pessoa muito simples para dar você uma palavra, para te orientar, para você entender o que Ele quer. Deus tem que estar sempre no centro de tudo. Se você quiser orar a Deus, é Deus que você tem que se assegurar nele. Ele pode até acrescentar muitas riquezas na sua vida, mas que nunca disso substitua a vida de intimidade e de obediência a Deus. Você entende a diferença? Intimidade e obediência a Deus, nada pode substituir isso. E Abraão, ele tinha que entender isso. A vida de intimidade e a vida de obediência a Deus não podia ser negligenciado por ele. Então Abraão faz isso. Então, quando nós pensamos no ministério da igreja, nós precisamos entender que o trabalho da igreja é trabalhar para que transformar os membros da igreja numa família. É levar a igreja a ser uma comunidade de amigos e irmãos. Uma comunidade de amigos e de irmãos. Pessoas que entram por essa porta e encontram uma identidade. Cristo. Lembra, na semana passada nós falamos que a igreja explica o evangelho e o evangelho explica a igreja. Se a igreja não explicar o evangelho, a igreja compromete o evangelho. O irmão Eduardo pode até falar do evangelho para o amigo dele lá fora. O amigo dele fica tão impactado, mas chega à igreja e não consegue ver esse evangelho na igreja. Todo o trabalho do irmão Eduardo foi por água abaixo por causa de falta dessa comunidade de irmãos e de amigos, de pessoas que entendem que temos uma vocação e temos que ser coerente a essa vocação. Você entende isso? Então nós precisamos entender que tanto a nossa vida individual como o coletivo, ele tem que ter o único propósito, que é glorificar a Deus. E é o que o apóstolo Pedro, ele nos apresenta aqui, ele mostra para nós que o poder para o nosso crescimento, tanto individual como corpo, ele não vem do nosso interior. Ele não vem da nossa sabedoria, não vem da nossa capacidade.
Nós não temos recurso em nós mesmos para sermos verdadeiramente maduros espiritual. Nós não temos recurso neste mundo para vivermos a vida que Deus deseja que vivamos. Nós podemos até ter muito conhecimento, não confundam isso. Infelizmente hoje, muitas vezes, as pessoas que são chamadas para ministério na igreja são pessoas que têm toda a faculdade feita, vamos dizer assim, já tem um PhD em alguma coisa, sabe falar muito bem. Não, nós não temos recurso nem neste mundo, nem dentro de nós mesmos para agradarmos a Deus. Por isso o apóstolo nos diz o quê? Que Cristo nos deu tudo, é nele. Nele nós temos tudo. E o próprio Senhor Jesus, ele nos fala, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz assim que ele é a árvore, nós somos os ramos, e ele diz assim que sem ele nada podemos fazer. Nós não podemos apoiar na experiência do passado. Nós não podemos apoiar no conhecimento que já tivemos no passado, na vitória que já tivemos no passado. Nós precisamos permanecer, apoiarmos sempre em Deus. O que Deus nos fez viver ontem, experimentar ontem, era para o dia de ontem. Deus quer nos fazer experimentar coisas novas hoje e amanhã. E nós precisamos manter então essa intimidade e essa obediência a Deus. Nós precisamos ser coerentes à nossa vocação. Quem nos chamou é Deus. E se é Deus que nos chamou, é nele que nós encontramos realização. É nele que nós encontramos sucesso. É nele que nós encontramos crescimento. É nele que nós encontramos bênção. Em Cristo, nós recebemos tudo para nós vivermos uma vida verdadeiramente abençoada, uma vida que glorifica o nome de Deus. Então nós precisamos entender que a vida cristã é um chamado para nós desfrutarmos aquilo que Deus já alcançou por nós através de Jesus. Presta atenção, a vida que eu e você fomos chamados para viver é para nós desfrutarmos o que Cristo já alcançou por nós. É por isso que ele diz, no seu divino poder, Deus já nos deu tudo. Se Deus já nos deu tudo, eu não posso aceitar e me conformar em não experimentar esse tudo. Apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, não que eu já alcancei a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo que Cristo alcançou por mim. Eu ainda não alcancei tudo, mas eu prefiro prosseguir. E ele fala assim, e se vocês também são perfeitos, se vocês também almejam glorificar a Deus, se vocês também entendam que Deus em Cristo alcançou tudo para vocês, vocês devem seguir o meu exemplo. Eu não alcancei a perfeição, mas eu prossigo para alcançar aquilo que Cristo já alcançou por mim. E apóstolo Pedro vai nos falar agora o quê? Que no seu poder, Deus já nos deu tudo. Tudo. Para nós vivermos uma vida verdadeiramente abençoada. Significa dizer que nós temos poder para lidarmos com todas as diferenças que podem surgir entre nós. Significa dizer que nós temos poder para resolver todos os problemas que podem surgir entre nós, porque nós recebemos tudo. Recebemos tudo. E temos poder para resolver cada fraqueza que nós temos na nossa vida em Cristo, em Deus. Então, por que nós não somos a igreja que Deus planejou? A primeira razão, hoje nós só vamos falar dessa primeira razão. Nós vamos apresentar 3 razões, mas hoje só vamos olhar para a primeira razão. A primeira razão de nós não sermos a igreja que Deus planejou está no fato de nós não entendermos o princípio de discipulado. De nós não entendermos o princípio de discipulado. O princípio de discipulado é para toda a vida. Quando uma pessoa aceitou Jesus como Salvador, ele entrou num processo de discipulado. O que é discipular? Discipular é orientar para a vida em maturidade com Deus. É instrução
para que as pessoas manifestem tudo que ele recebeu em Cristo. Infelizmente, muitos cristãos se convertem a Jesus. Alguém fala ele alguma coisa. Você aceitou Jesus? Sim. Então você sabe que tem que ser batizado? Sim, tem que ser batizado. E você quer ser batizado? Sim, quer ser batizado. E aí batizou aquela pessoa e a partir daquele momento já é membro da igreja. E cada domingo ele tem um ensino, ou quinta-feira e assim por diante. Isso não é discipulado. Todos nós aqui nessa sala temos uma necessidade grande, urgente de sermos discipulados. Infelizmente, alguns cristãos já taxaram a sua maturidade espiritual. Infelizmente, alguns cristãos já acharam que já são conhecedores. E aí o que acontece? Como nós não entendemos o princípio de discipulado, como nós não entendemos que Deus nos salvou para nós desfrutarmos daquilo que Cristo já alcançou por nós, não aquilo que eu quero, mas Cristo já alcançou uma vida, Cristo é a meta, é o padrão. E esse é o espelho. E Deus quer que Lúcio alcance tudo nessa vida que Cristo alcançou por ele. Então, discipulado é para toda a vida. Nós precisamos olhar para nossas igrejas e percebemos que existem irmãos que, apesar de ser bons evangelistas, mas são temperamentais. Aí você precisa sentar com esse irmão como líder, como servo de Deus. Irmão, nós temos que tratar disso. Você pode até falar de Jesus, mas sua conduta não está bem. Jesus não quer o papagaio. Jesus não quer pessoas que vomitam conteúdo. Jesus quer pessoas que demonstram uma vida de testemunho. O grande problema da igreja hoje é porque a igreja perdeu noção do que é discipulado. E o que acontece? Se você percebe dentre os irmãos ou a irmã problemas que você percebe que não manifesta aquilo que Cristo já alcançou, no seu divino poder, Ele já nos deu tudo, mas você percebe que falta algo naquele irmão, naquela irmã, você fala, irmã, a gente precisa separar um tempo, sabe, para conversar, para ajudar, porque a gente percebe que a irmã tem comportado assim, assim, assim. Não tem pessoas na igreja para fazer isso. E as pessoas da igreja não aceitam que ninguém faça isso com elas, mas dizem que são igreja, mas dizem que somos discípulos de Jesus. Por que nós não somos a igreja que nós somos? Porque nós tornamos Deus de nós mesmos. Porque nós tornamos mais santos e perfeitos do que Jesus. Porque nós queremos estar aqui assentados, falar apenas em nome de Jesus. Mas nós não queremos viver o que Jesus na verdade chamou para nós. E eu quero dizer uma coisa para você, uma boa notícia, meu querido irmão. O que Jesus planejou para você é demais. O que Deus tem para você é demais. Se nós entendermos isso, nossa vida vai mudar. Nossa vida vai mudar. Então, primeira causa de nós não sermos a igreja que Deus planejou para nós é porque nós não entendemos o princípio de discipulado. Eu preciso olhar para o irmão Eduardo. Falar, irmão Eduardo, você ensina muito bem, irmão Eduardo. Mas você não é constante. Você não é firme. Então não acaba você estar aqui na frente e trazer uma bela mensagem para os irmãos. Quando na verdade, irmão Eduardo, a gente percebe que um simples jogo de futebol já atrapalha você, sua vida com Deus. Um exemplo muito simples para os irmãos. Essa semana eu conheci alguns jovens. Fomos para uma clínica de recuperação. E aí eu trouxe uma palavra e foi um momento abençoado. Aí em toda a conversa ele disse, irmão, gosta de bola? Você joga bola? Eu disse, irmão, gosto. Não sei jogar porque não me aperfeiçoei a isso. Timóteo era um jovem. E Paulo disse a Timóteo, para ele ter o cuidado com as paixões da mocidade. Paixões da mocidade não é pecado. O jovem normal, ele gosta, ele quer ter esse tempo para correr, para jogar bola, para jogar videogame, para sentar no Netflix, assistir 4, 5 filmes, fazer tudo isso. É bom, nada de errado. Mas só que sobre a vida de Timóteo tinha uma vocação de Deus. Timóteo era um líder. Timóteo tinha que ter tempo para orar. Timóteo tinha que ter tempo para estudar. Timóteo tinha que ter tempo para visitar as pessoas. Timóteo tinha que ter tempo para ouvir Deus. Timóteo tinha que ter tempo para
sabe? Então ele não podia abrir mão disso em troca de paixões da mocidade. Falei para ele, irmão, eu entendi isso. Muito cedo, Deus me chamou para o ministério. E então eu precisava ser coerente à vocação que Deus me deu. Enquanto outros irmãos estavam lá a jogar bola, eu precisava estar em casa a orar para discipular eles, para orientar, para acompanhar, para ajudar. Porque a minha vocação é isso. E quando restar um tempo eu jogo bola. Quando restar um tempo eu assisto um filme. Mas eu não posso perder tempo para estar a jogar bola. Então, Paulo falou para Timóteo isso. Discipulado. Ele muda a nossa vida. Então, o que mudou a minha vida foi discipulado. E eu sinto uma necessidade grande de discipular, como já falei para os irmãos aqui. Porque eu sou discípulo de Jesus. A minha vida ela tem que condizer com a minha vocação. Primeira coisa é isso. A igreja precisa entender o princípio de discipulado. O irmão hoje está com uma irmã, amanhã está com outra irmã, não casa com ninguém. Não adianta estar disciplinando. Não adianta você falar, irmão, a partir de hoje não faz mais. E aí ele vai continuar fazendo? Não. A gente precisa discipular. E discipular não é dizer, irmão, essa coisa que você está nele aqui é pecado, mas olha que palavra. Não, discipular não é isso. E discipulado não é, não, nós já fomos lá, fizemos tudo. Alguém, um irmão disse, irmão, você está perdendo tempo que aquele irmão não vai mudar. Eu disse, irmão, eu prefiro, a minha preocupação não é se aquele irmão vai mudar ou se ele vai deixar de mudar. A minha preocupação é com a minha responsabilidade de meu testemunho e fidelidade diante de Deus. Eu prefiro ir lá todos os dias, porque Deus está me incomodando aí, do que eu seguir sua palavra e simplesmente não ir porque você acha que ele não vai mudar. Se ele não vai mudar, é a responsabilidade dele, mas eu tenho que mudar porque Deus me chamou para ele, eu não posso ser igual a ele. Você entende a diferença? Então, meu irmão, não importa se ele demonstra falha de caráter em alguma área, ele precisa de discipulado e a igreja precisa colocar ao lado daquele irmão até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Discipulado é para toda a vida. Todos aqui nessa sala precisam de discipulado. Todos nós precisamos. E quando nós não entendemos isso, nós perdemos de vista o próximo nível. Nós perdemos de vista o princípio e a bênção do cristianismo. Então, irmãos, para nós entendermos isso, então, o apóstolo Paulo ele apresenta para nós uma lista de atos de fé. E nessas listas de atos de fé eu quero chamar de próximo nível. Esses próximo nível, nós precisamos entender aqui que Deus, quando Ele diz aqui, Ele diz que Ele nos deu poder. Porém, há um detalhe. Qual é o detalhe? Detalhe é que nós só podemos ser, nós só podemos viver uma vida verdadeiramente boa, uma vida piedosa, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, se eu não cumprir os processos, a promessa não cumpre na minha vida. Presta atenção, se eu não cumprir os processos, a promessa não cumpre na minha vida. Paulo, quando fala para Timóteo, Timóteo já era um crente, já tinha recebido Cristo como Salvador, ele já tinha fé, certo? Mas Paulo fala para Timóteo o quê? Paulo fala para Timóteo que para ele viver essa vida, isso não acontece só porque ele é salvo em Cristo Jesus. A salvação apenas abre porta para nós agora desfrutarmos dessa vida. Tá certo? Mas eu preciso entender que existem processos. E Paulo fala para Timóteo, então, ser diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a eles para que todos vejam o teu progresso. Deus quer que as pessoas olhem para mim. Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam progresso em todos os sentidos. Na vida familiar, na vida profissional, na vida secular e principalmente na vida com Deus. Progresso. E progresso é atingir a plenitude. Progresso é, irmãos, olhar para você desde o dia que você entrou por essa porta
e perceber que Cristo está formando em você, e perceber, dizer, irmão, eu percebo, irmão, que Deus te chamou para ser um homem de Deus, você é um ensinador da palavra, irmão, eu vejo em você dom de evangelismo, irmão, eu vejo em você dom de misericórdia, irmão, eu vejo em você dom de pastoreio, porque nós estamos a ver progresso por causa do discipulado, mas infelizmente, nós entramos por essa porta, e saímos todos os domingos e não há nenhum progresso, nem o irmão consegue saber quem ele é. A crente que tem 20 anos de vida cristã não sabe quem ele é. Fala, irmão, qual é teu dom espiritual? Irmão, não sei ainda. Não há progresso na vida com Deus. Discipulado. Há muitos até no ministério que Deus não chamou ele para estar no ministério, porque não há progresso. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para a gente progredir, para nós sermos melhores do que quando nós começamos. Poxa, irmãos, imagina, quanto ano nós aceitamos Jesus? Quanto tempo nós recebemos de Deus essa bela mensagem poderosa? E como é que pode a gente continuar ser a mesma coisa, ser a mesma igreja? Não, nós temos que ser uma igreja diferente daquela que nós começamos. Ele fala assim, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nessas coisas, fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Agora ele não está falando de salvação daquilo que, quando eu aceitei Jesus como Salvador. Não, ele está falando de salvação no sentido de libertação, de santificação, de a cada dia ser a pessoa que Deus planejou que você fosse. Uma realização de vida, uma pessoa plena, uma pessoa completa, uma pessoa que tem os pés no chão. Entende? Ele já era salvo, mas ele precisava entender que então há uma caminhada, há um processo. E eu quero terminar aqui nessa figura, a primeira coisa que você tem é fé. Fé é o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, certo? A base, aquilo que de fato levou você agora a conhecer Deus de uma maneira real, de uma maneira íntima, de uma maneira pessoal. Fé. Sem fé ninguém verá. Sem fé ninguém agrada a Deus. Fé. Porém, apóstolo Pedro, ele está a chamar a igreja, atenção, que a igreja precisa transformar fé em ação. Essa fé tem que ser traduzida. Entendeu? Se você nasceu de novo, se você colocou fé em Deus, essa fé tem que ser traduzida em obras, em realização de vida, em praticidade do cristianismo. É aquilo que Tiago vai tratar. E ele fala então que essa fé, ela tem que gerar o quê? Virtude. Ele fala que essa fé tem que traduzir em virtude. Não adianta você dizer, não, eu tenho fé em Deus. A fé em Deus produz virtude. E eu quero então, no próximo domingo, nós vamos continuar a falar ainda nesse primeiro tópico. Mas eu quero que você termine, saia daqui com esse pensamento. O primeiro nível de fé, o primeiro projeto é aquilo que Deus fez com Abraão. O que Deus fez com Abraão? Deus disse para Abraão, vou fazer de você um homem abençoado. Eu vou, através de você, abençoar toda a família da terra. Eu vou realmente criar uma nação através de você. O que Deus fez? Deus mostrou para Abraão a vida que Deus queria para ele. Deus colocou para Abraão um retrato pintado, um projeto que Deus tinha para ele. Essa vocação é um chamado, é uma convocação para ele abraçar esse projeto. Essa vocação de Deus para Abraão era um chamado, era um convite, era uma convocação para Abraão abraçar esse projeto. Poxa, é isso que o Senhor quer para mim. E ele faz o quê? Ele entra, ele abraça essa causa e ele aceita esse desafio e ele segue Deus e Deus cumpriu, porque Deus é fiel. Não é Abraão que tem poder, não é Abraão que era o santo, não, o santo, o poderoso, o gracioso, o maravilhoso é o nosso Deus. Ele é o mesmo Deus de Abraão. O Deus que a igreja hoje serve é o mesmo Deus de Abraão.
A mesma coisa que Deus fez com Abraão, Deus faz conosco em uma dimensão muito maior. Deus apresenta para nós o projeto. E Ele põe esse projeto aqui na pessoa de Jesus, em carne. É isso que eu anseio para vocês. Olhem para Jesus, é esse aqui. Eu quero que vocês sejam igualzinho. Eu quero multiplicar esse modelo aqui na terra. É esse projeto. E Jesus fala para os discípulos assim, olha, se vocês querem mim, vocês vão fazer as coisas que eu fiz e muitas outras coisas ainda maiores. Porque eu vou. O Pai, eu só vim aqui dar a vocês um gostinho. Sabe aquela coisa, a comida, você está temperando a comida. E aí o que acontece? Você dá alguém uma prova de comida. E fala, mas essa comida ainda não está pronta. Fala, não, espera. Mas a pessoa já teve o gosto. E esse gosto gera o quê? Uma ansiedade boa. Um desejo. Para fazer o quê? Para comer aquela comida. Deus fez isso com você e eu. Deus trouxe Jesus. E Jesus disse, se vocês creem em mim, vocês vão fazer as coisas que eu fiz. Aí ele vai dizer o seguinte, coisas maiores ainda, porque eu vou para o junto de Pai. Olha, o modelo é Cristo. Então, quando Pedro, ele fala, Deus em seu poder nos deu tudo que conduz a uma vida e piedade. Então, vocês devem fazer o que? Colocar toda a vossa diligência, associar a vossa fé à virtude. O que é virtude? Ali você tem imagem de uma casa. Beleza? A virtude dessa casa é exatamente a beleza daquela casa. A virtude dessa casa é exatamente todo aquele projeto que você vê diante de você. É Jesus. É uma obra plena e completa. Então a virtude é uma conduta vitoriosa de pensamento, de sentimento e de ação. Deus nos chama para sermos vitoriosos, ser pessoas capazes de controlar o que sai daqui, de controlar o que sai daqui e de manifestar isso através das nossas ações. Hoje a neurociência ele vai chamar de inteligência emocional, mas Deus já preparou isso para nós há muito tempo. Virtude, uma vida vitoriosa. As pessoas precisam olhar para você e ver virtudes. Não vem aí que com essa conversa, todo mundo é pecador, todo mundo é falho e é normal. Não, isso não é conversa do cristão. O cristão foi chamado para ver uma vida de virtude. É esse o projeto. Porque Deus já sabe que você é pecador. Ninguém mais precisa falar isso para você nem para mim. Nós somos pecadores. E foi por causa disso que Ele morreu e nos salvou. Ele não nos salvou para nós ficarmos apoiados nessa desgraça de pecado. Não, eu sou pecador. Não, todo mundo é pecador. Ah, quem é santo? Meu irmão, isso é desgraça. Foi por isso que Jesus morreu. Ele assumiu o meu e o seu pecado para colocar em nós a sua virtude. Ele assumiu o meu e seu pecado para colocar em nós a sua essência. Então, a virtude, ele fala de uma excelência moral, particularmente aos cristãos, coisas que o mundo não consegue. Coisas que o mundo não consegue. Mas o cristão pode, porque ele recebeu em Cristo. Trata-se de qualidade de vida que produz resultados. Fala de algo que produz eficácia. A nossa vida deve produzir resultados. Deus nos chamou para vivermos uma vida virtuosa, uma vida de virtude. Há muita gente que ele sai do mundo e fala assim, antigamente eu bebia demais. Beleza, irmão, Cristo não só se livrou você de álcool. Não adianta. Livrou de álcool, continua mentiroso? Livrou de álcool, continua fofoqueiro? Qual é a mudança? Você mudou de um pecado para outro? Deus chamou gente para... Não! Discipulado, eu preciso entender que eu fui salvo para ser santo. Entende? Vida de virtude. Eu preciso olhar para aquele projeto e almejar esse projeto. Vamos orar, irmãos. E vamos continuar no próximo domingo, entender então por que nós não somos a igreja.
que Deus planejou que nós fôssemos. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te agradecer, Pai, pela tua graça. Maravilhosa graça, Pai, que nos alcançou. Obrigado porque tu falaste conosco. Senhor, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser a igreja que o Senhor planejou que fôssemos. Ajuda-nos, Deus, a desfrutar de tudo que Cristo alcançou por nós. Ajuda-nos a ser uma igreja virtuosa. Que a tua graça, a boa consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, trazendo a memória, trazendo ajuste às nossas vidas, aquilo que precisamos mudar. Nós oramos em nome do nosso bondoso, precioso e amado Salvador Jesus. Amém. Amém.